Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos fazer a correção da tarefa. Então pega o seu livro, acompanhe aqui a partir da página 165. Exercício 11, dê a forma algébrica das seguintes funções. Então da forma algébrica, ele estava lá em forma de função e era apenas para você colocar y igual a x dividido por 9, letra B, y igual a 7 vezes x mais 1 e letra C, x menos 2 entre parênteses dividido por 3. E a questão 12 é o inverso da questão 11, é para você escrever as funções, né? Elas estão escritas na forma algébrica e você tinha que colocar na forma de função. Então ficou x, aí você tem o traço dentro do círculo vezes 11, que dá o valor de y, tá? Entrada x vezes 5, aí você vai multiplicar por 5, vai te dar um resultado, que nós chamamos de n, e depois desse resultado você vai fazer menos 4, você vai obter o valor de y. Mesma coisa na letra C e na letra D, ok? Exercício 13 é para você completar as tabelas com os números corretos. Então, ele deu os valores para x e você tem que agora encontrar os valores de y. Então, a gente vai substituir no lugar de x por 0, menos 2, menos 1, 3 e 5. Então, ficou 9 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2. 9 vezes menos 2, menos 18. Menos 18 menos 2, sinais iguais, você soma e conserva o sinal, então menos 20. 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 9 menos 2, menos 11. 9 vezes 3, 27. 27 menos 2, 25. E 9 vezes 5, 45. 45 menos 2, 43. Então, esses foram os valores de y, tá? B, nós temos aqui y é igual a x dividido por 4 mais 11. Então, primeiro eu vou dividir para depois somar mais 11. Então, eu tenho aqui menos 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. Só que como aqui é menos 16, vai ficar menos 4. E aí você tem menos 4 mais 11. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal. 11 tira 4, você tem 7. Então, resultado 7. Menos 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. Só que menos com mais é menos, menos 3. Menos 3 com mais 11, você tem 8. 0 dividido por 4 é 0. 0 mais 11, 11. 8 dividido por 4 é 2. 2 mais 11, 13. 24 dividido por 4 é 6. 6 mais 11, 17. Vamos letra C e letra D. A letra C, ele quer o valor de y, ele diz que é x menos 5 dividido por 2, né? Então, eu tenho aqui alguns valores para x, que ele deu menos 5. Então, nós temos o seguinte, já vamos fazendo de cada vez. Menos 5, vou substituir no lugar de x por menos 5, então vai ficar menos 5, tá? Menos 5, menos 5. Sinais iguais você soma, então você vai ter menos 10. Aí depois que você vai dividir por 2, menos 10 dividido por 2, você vai ter menos 5. Então este é o resultado quando o seu x vale menos 5, o seu y vale menos 5. E aí depois ele deu y valendo menos 1, agora eu vou ter que encontrar o valor de x. Já que eu quero agora encontrar o valor de x, para eu encontrar o valor de x, eu vou fazer a operação inversa. Ou seja, vou pegar o valor de y, vou multiplicar por 2, porque o inverso de dividir é vezes, tá? E depois eu vou somar mais 5. Esse seria o inverso, tá? A operação de trás para frente, porque daqui para lá você subtrai e depois divide. Agora a operação de trás para frente você multiplica e agora em vez de você subtrair você vai somar. Aí você vai encontrar o valor de x, tá? Então, y valendo menos 1, vai ficar menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2.
Menos 2 mais 5, sinais diferentes você subtrai, então você tem menos 3. Desculpa, mais 3, né? 5 é maior que 2. Aí aqui mesma coisa. 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, 11. Agora, y valendo 5. 5 vezes 2, 10. 10 mais 5, 15. E depois volta para o x valendo 7. X valendo 7, aí você faz a operação normal. Agora você faz x é 7, 7 menos 5 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Tá? E a letra D. A letra D nós temos lá y igual x mais 6 vezes 3. E ele deu apenas os valores de y. Então, eu vou ter que fazer a operação inversa. Ele deu y valendo menos 7. Ele deu y valendo menos 5, menos 3, menos 1 e 0. E ele quer que você encontre o valor de x. Para eu encontrar aqui o valor de x, eu vou fazer a operação inversa, ou seja, eu vou pegar o valor de y, aqui o inverso de multiplicar é dividir, então eu vou dividir por 3, e aqui o inverso de somar é subtrair, e depois vou subtrair de 6, tá? Porque eu quero encontrar o valor de x, então eu faço o inverso, tá? Sempre seguindo de trás para frente. O inverso de multiplicar, dividir, e depois o inverso de somar é o subtrair. Então, assim eu vou encontrar os valores de x. Aí, nós temos lá, então, x igual. Quando o seu y vale menos 7, então você vai ter menos 7 dividido por 3. Posso colocar em forma de fração, tá? Isso aqui é a mesma coisa que y sobre 3, fração, menos 6. Por que eu coloquei em forma de fração? Porque ou eu faço a divisão de 7 por 3, ou eu deixo em forma de fração, só que aí eu tenho que tirar o MMC. O MMC de 3 em 1 é 3, aí vai ficar menos 7, 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 6, 18, menos 18. E aí eu tenho 3 no denominador, menos 7 menos 18, você tem menos 25. Pode deixar em forma de fração? Pode, tá? É lógico que se você fosse colocar na reta, você teria que dividir, tá? Porque na reta você tem que fazer a divisão. Aqui a gente vai deixar desse jeito. Agora, quando o seu x vale menos 5, então você vai fazer a mesma coisa. Menos 5 dividido por 3, depois menos 6. Vou tirar o MC, que é de 3 em 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Vou repetir, então, menos 5. 3 dividido por 1 é 3, vezes 6, 18. Menos 18. Então, eu tenho menos 5 menos 18, que vai ficar menos 23 sobre 3. Agora, quando o meu y vale menos 3, então eu vou ter menos 3 dividido por 3, menos 6. Aqui dá para eu dividir. 3 por 3 dá 1, vai ficar menos 1, menos 6, que vai ficar menos 7. Então, quando dá para você dividir, você divide. Agora, quando o seu y vale menos 1, então você tem menos 1 dividido por 3, menos 6. Aqui não, vou dividir, vou tirar o MC, que vai ficar menos 1, e menos 18, que vai ficar igual a menos 19 sobre 3. E, por último, quando o seu y vale 0, então você tem 0 sobre 3, menos 6, 0 dividido por 3 é 0, 0 menos 6 é o próprio menos 6, tá? Então, esses são os valores encontrados para x. Repetindo, pode dividir, colocar em forma de fração, deixar em forma de número decimal ou deixar assim em forma de fração. Qual é o valor de x na expressão y igual? Então, vamos encontrar aqui o valor de x. Nós temos lá y igual a menos 3 vezes 2 vezes x menos 1. Caso o y seja 0, então ele quer que agora o seu y seja igual a 0. Então, ou seja, vamos substituir
Onde tem y, vamos colocar 0. Então, vai ficar 0 igual a menos 3 vezes 2x menos 1. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, vou multiplicar este, por este, então vai ficar 0. 3 vezes 2 é 6, só que aqui é menos, então menos vezes mais vai ficar menos 6x. E 3 vezes 1 é 3, só que menos vezes menos, mais 3, tá? Vamos passar o 6x para o primeiro membro, ele está negativo, ele vem positivo. O 0 não vai fazer diferença eu passar 3 menos 0 ou 3 mais 0, vai continuar sendo 3. Então, e aí eu tenho o 6 multiplicando, passa dividindo 3 sextos, que eu posso simplificar isso aqui por 3, que dá 1 meio. Ou posso deixar em forma de fração 0,5. Tá? 15. As tabelas a seguir foram geradas por meio de funções na forma a y é igual a x mais b. Considerando essa informação, descubra a função utilizada em cada item. Bom, aqui você descobrindo a função utilizada em cada item, nós temos lá na letra A, 2, x valendo 2, y deu 0. Então, quer dizer, subtraiu 2. X valendo 4, y deu 2. Então, subtraiu 2. Ou seja, a função aqui é y igual a x menos 2. E na letra B, menos 3, aí ficou menos 1. Então, quer dizer que ele ou subtraiu, ou somou mais 2, ou ele dividiu por 3. 0, 0. 3, ou ele subtraiu menos 2, ou dividiu por 3, porque 3 dividido por 3 é 1. 6 e 2, então x valendo 6 e y valendo 2. Novamente, dividiu por 3, 6 dividido por 2 é 3. Então, com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que é x dividido por 3, ou posso colocar em forma de fração 1/3 de x. E a letra C é 4 vezes x mais 3, tá? 4 vezes 0 é 0, mais 3, 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11 e assim por diante. Bom, a 16 você tinha que desenhar o gráfico. É uma questão igualzinho nós fizemos lá na página 163, exercício 5. Tinha que fazer uma tabelinha, colocar valores para x, e depois que você colocou valores para x, você vai encontrar o valor de y. Poderia, pelo menos, tem que ter 3 pontos, né? Vamos colocar 2 porque vai ficar muito pequenininha a sua reta, mas pelo menos 3 pontos, porque com 2 pontos você já tem uma reta. Então, pelo menos 3 valores para x, encontrava o valor de y, né, conforme a sua função, e aí você traça o gráfico da função. Então, se você não se recorda, assista o vídeo da resolução, tá, das páginas 162 e 163, o exercício 5. É a mesma coisa, só está mudando aqui a função, tá? O 17, ele quer que você encontre as coordenadas dos pontos assinalados, então, encontrar as coordenadas desses pontos. Nós temos lá o exercício 17, o meu ponto A é 0 e 1, meu ponto B é 1 e 3, meu ponto C é 2 e 5, meu ponto D é 3 e 7 e meu ponto E é 4 e 9, tá? Esses são os valores. E aí ele quer que você analise para verificar qual das funções que ele deu aí como opção, y é igual a x mais 3. Vamos ver se y é igual a x mais 3. Quando o meu x vale 0, 0 mais 3, 3. Aqui deu 1. Então, já descarta a primeira opção. Vamos analisar a segunda. Y é igual a 2x menos 1. Então, vamos ver. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1, menos 1. Então, pode ser. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Então, aqui teria que dar 1. Deu 3. Então, descarta já a segunda opção. E a outra é y é igual a 2x mais 1. Só pode ser essa, né? 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. Mais 1 é 3. 2 vezes 2 é 4. Mais 1 é 5. Ou seja, a função é y igual a 2x mais 1. E o exercício 18, você teria que também fazer, aí traçar o gráfico também, é muito parecido com o exercício lá da resolução, que eu fiz com vocês. Então, você tinha que localizar 0, 0, meu ponto 0, 0 vai ficar aqui na origem, e 2 e 1
1, 2 e 1. Então, vem aqui e aí traço o grau. Apenas isso. Traçar a reta é isso. Mesma coisa na B, mesma coisa na C, tá? Exercício 19. A forma algébrica de uma função é dada por... Qualquer dúvida que você não conseguir traçar nesses exercícios aqui, tanto 16 quanto 18, na aula do Zoom a gente pode fazer junto e aí você me pergunta, tá? Bom, a forma algébrica de uma função é dada por y igual a 2x mais k. Qual deve ser o valor de k para que o gráfico dessa função passe pelo ponto 1 e 3? Então, ele quer que passe pelo ponto 1 e 3, ou seja, 1 e 3, isso aqui é x, isso aqui é y. Então, eu vou substituir. Na onde tem x, eu vou colocar 1, e na onde tem y, eu vou colocar 3. Apenas isso, tá? E com isso, eu vou encontrar o valor de k. Então, onde tem y, eu vou colocar 3. Aonde tem x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais k. Então, vai ficar 3. 2 vezes 1 é 2, mais k. Como eu quero descobrir o valor de k, pego o 2 aqui que está somando, mando para o primeiro membro. 3 menos 2 é 1, ou seja, k é igual a 1. Certo? Apenas substituir os valores que ele deu, 1 e 3, que são os pontos x e y, pelo x e pelo y, encontrei o valor de k. 20. Abaixo temos o diagrama de uma função e sua inversa. Aí tá lá x vezes 4, vai te dar um valor, e aí depois você soma mais 7. Então, ou seja, a função é y igual a x vezes 4, ou 4 vezes x, né? Normalmente a gente coloca sempre um número na frente. 4 vezes x mais 7. E a sua inversa? A sua inversa, olha lá a setinha, y, aí no caso menos 7, depois dividido por 4. Então, o meu valor de x vai ser y menos 7, vamos ter que colocar entre parênteses, depois dividido por 4. Considerando a função y igual a 2x menos 3, obtenha a forma algébrica de sua função. Então, primeiramente, faça uma representação usando flechas. Então, vamos lá. Nós temos lá x... Opa, x não, né? y igual a 2x menos 3. Então, se eu quero saber o valor de x, vai ficar y, o inverso de menos 3 vai ficar mais 3, e o inverso de multiplicar vai ficar dividir. Então, dividido por 2. Só que o que eu vou ter que colocar aqui? Entre parênteses, porque se eu não colocar parênteses, eu vou dividir primeiro 3 por 2 e depois somar. Então, coloque entre parênteses, tá? Uma função escrita na forma algébrica é dada por y igual a x mais 1. Então, você tem lá y igual a x mais 1. Verifique se essa função passa pelo ponto 1 e 2. Então, vamos verificar substituindo os valores. Se eu substituir aqui os valores, no lugar de y, eu vou colocar quem? Se ele quer que passe pelo ponto, na letra A, 1, 2, no lugar de y, eu vou colocar 2. No lugar de x, eu vou colocar 1. E realmente passa, porque 1 mais 1 é 2. Beleza? Então, tá certo. Agora, B. Confira se a função inversa passa pelo ponto 2, 1. Bom, a função inversa disso aqui é x igual a y menos 1, tá? Porque em vez de somar, eu vou subtrair. O inverso da função y igual a x mais 1 é x igual a y menos 1. E ele quer saber se passa pelo ponto 2, 1. Então, no lugar de x, eu vou colocar 2. No lugar de y, eu vou colocar 1. Vai ficar 1 menos 1. E 1 menos 1 é 0. Então, fica 2 igual a 0. Não pode dar diferente, teria que ser igual, que nem a gente fez aqui, ó. 1 mais 1, 2. Ou seja, essa aqui não passa, tá? Calculando diretamente, obtemos a expressão inversa, que passa pelo ponto 2 e 1, já que 1 é igual a 2 menos 1. Opa! Fiz um negocinho errado aqui, ó. Não, tá certo. X vale 2, y vale menos 1. Menos 1, menos 1, 0. Então, quer dizer que não passa. Fiz certo? Fiz certo. Tá? Não passa. Beleza, gente?
Bom, finalizamos aqui a nossa correção, tá bom? Espero que vocês façam realmente a sua correção, tá? Tirem as suas dúvidas se vocês estiverem na aula do Zoom. Traga lá o exercício que você não conseguiu, que você assistiu o vídeo e você não entendeu, tá? Traga na aula do Zoom para que a gente possa estar resolvendo e ajudando vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.